Bom dia, senhoras e senhores. Iniciamos aqui então a nossa 68ª aula, né? Aula de número 68. Vamos à segunda parte, né, dessa unidade de ensino 9.0, cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Como nós explicamos na aula passada, né, essa técnica, né, que já é empregada há muito tempo e ela foi desenvolvida principalmente a técnica de tirar a altura do Sol na passagem meridiana para saber a latitude, porque antigamente se usava o quê? A estrela polar, né? A estrela polar, a altura da estrela polar, nós vimos lá, né, pela semelhança de triângulos, é fácil identificar, é fácil de confirmar que a altura da estrela polar em relação ao seu horizonte corresponde à sua latitude, né? Isso caiu na prova, caiu na P1, né? Então não há dúvida sobre essa questão. Mas daí os navegadores, né, navegavam pelo hemisfério norte. Aí quando eles começaram a se aventurar pelo hemisfério sul, viram que a estrela polar acontecia o quê? Se punha no horizonte. Quando você estava no Equador, onde é que estava a estrela polar? Estava lá no horizonte, altura 0 grau. Altura 0 grau significava que a tua latitude era 0 grau. Aí se você desse, né, 1 grau para o sul, a estrela polar virava uma estrela, um astro circumpolar invisível. Ele não ia aparecer mais para você. Então, aí essa nova técnica, né, de tirar a altura do Sol na hora da passagem meridiana, porque durante o dia você não tem outros astros, né? Pode ter até a Lua, de repente, tirar a altura do astro, a altura da Lua e cruzar as linhas de posição, é possível fazer isso, mas não é tão simples. Quer dizer, mas existe essa possibilidade também. Então, dois astros que aparecem durante o dia, né? A gente tem mesmo os astros para fazer navegação astronômica na hora dos crepúsculos, crepúsculo matutino e crepúsculo vespertino, né? Essa é a hora de se tirar altura de vários astros com a hora do cronógrafo, que depois se transforma em HMG, e com esses dados, então, fazer o que vocês estão fazendo no trabalho, né? O trabalho para P2 é esse trabalho exatamente de pegar várias estrelas, tirar a altura, ver a hora que você tirou a altura e calcular, então, os elementos determinativos da reta de altura, né? Quais são os elementos determinativos da reta de altura? A altura calculada, que a gente sai aí nessa tábua 249, volume 1, que vocês estão fazendo, e o azimuth verdadeiro. Com esses dados, né, a altura calculada e azimuth verdadeiro, combinando a altura calculada com a altura verdadeira, eu tenho a diferença de alturas. Com o azimuth verdadeiro, é um elemento já do determinativo da reta de altura, né? Então, com esses dois elementos, azimuth verdadeiro e diferença de alturas, eu traço então lá a posição assumida, a AP1, a AP2, a AP3, assumed position, né? No meu bolotário, no meu gráfico de retas de altura e série de observações, ploto lá, traço o meu azimuth verdadeiro, né? Daí pego a diferença de altura lá naquela escala de distâncias de latitudes, traço ali, perpendicularmente então ao meu azimuth, eu vou traçar a minha reta de posição, certo? Então, quer dizer, isso é feito nos crepúsculos. Fora disso, né, tem o quê? A gente pode tirar até uma reta do Sol, como se tira a reta da manhã, a reta da tarde, né, que você faz, então você tem a reta. Mas na passagem meridiana descobriu-se então que o Sol, quando está na passagem meridiana, qualquer astro, na verdade, não é só o Sol, não. A gente poderia considerar que qualquer astro que você tem certeza que ele está na sua maior altura no seu horizonte, desde que você possa calcular a declinação dele, né, você pode fazer a relação. Essa relação seria onde ele está e tal, a relação que a gente faz com o Sol. O Sol é mais prático, o Sol todo mundo sabe quem é, a declinação dele tem uma tabela específica no Almanaque Náutico Brasileiro, né? Então, tudo isso está lá até para calcular, né, da parte do Sol, a hora que ele aparece, essa previsão da hora, né, a hora legal, né, que tem no Almanaque Náutico, tem a passagem meridiana, tem a equação do tempo, então tudo isso favorece para se usar o Sol. Mas, como eu estou falando, quando os navegantes começaram a vir para o hemisfério sul, que não podia mais usar a estrela polar para navegar, viram que era importante, essa nova técnica foi fundamental para tirar a latitude meridiana na passagem meridiana do Sol, meridiana superior do Sol, né? E a gente viu na aula passada, então, começando com esses slidezinhos aí do Merlin observando o nosso céu, né? Então a gente viu
esse aqui que foi o nosso trabalho da P1, né, com todos esses círculos máximos, né, o meridiano do observador, né, o meridiano do observador, então, com o zênite e o nadir, né, e aqui perpendicular, né, que é o horizonte verdadeiro? É um plano que passa transversal, né, 90 graus do zênite e nadir, sendo um ciclo máximo, por isso que ele passa aqui no centro, né, é o único plano que é ciclo máximo, então tem que passar aqui no centro, certo? Então, depois aqui a gente tem também a linha do eixo do mundo, polo celeste sul, polo celeste norte, e perpendicular a ele temos o equador celeste. Com isso a gente viu aqui o triângulo esférico de posição, polo celeste, o astro e o zênite, o triângulo da paz, né, com seus lados, né, a colatitude, que é medida aqui no meridiano do observador, né, a distância polar, que é medida no ciclo horário do astro, e a distância zenital, que é medida aqui no vertical do astro. Então, vocês veem que tudo isso que foi ensinado a vocês é importante para compreender isso aí também. Então, a gente viu que quando esse astro aqui se encontra, né, ele faz o seu passeio, né, o seu arco, o seu movimento diurno desse astro, né, ele faz paralelo ao equador celeste, né, esse movimento. Então tem uma hora que ele passa lá no meridiano inferior do observador e tem uma hora que ele passa aqui no meridiano superior do observador. Nesse momento, essas três linhas, esses três lados, tanto a colatitude como a distância polar como a distância zenital, se confundem, né? Se confundem sob o meridiano. São linhas coincidentes e com isso facilita. A gente viu que por esse método é possível calcular a latitude bastando usar a declinação e a distância zenital. E a gente vai confirmar nessa aula, mostrando aí, existem algumas assim, diferenças dependendo da posição que está o observador e o astro, ou seja, a sua latitude e a declinação, né? A latitude e declinação do astro, na verdade o astro que a gente está falando é o Sol, né? O Sol só tem declinações, né? Os limites da declinação do Sol, 23 e 27 norte, 23 e 27 sul. Então, quando a latitude do observador é acima de 23 e 27 norte ou abaixo de 23 e 27 sul, ou seja, maior, né? Então, e o Sol também, os dois estão no mesmo lado, então existe uma fórmula. Quando a latitude é menor que a declinação, existe outra fórmula. E quando o observador e o astro estão em hemisférios diferentes, nomes contrários, né? Norte e sul, sul e norte, também existe uma outra fórmula de relacionar a distância zenital e a declinação para se chegar na latitude. Mas tudo isso a gente vai mostrar aqui nessa aulinha aqui, tá certo? Então a gente viu isso aí, tem um outro desenho que mostra daí o polo elevado lá em cima, né? Então é um desenho que mostra exatamente a diferença aqui, o Sol nascendo, se pondo e tudo mais, tá certo? Então vamos lá. Só para dar uma relembrada na aula que a gente viu fez na aula passada. A unidade 9.0, cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Como eu disse, essa é muito importante, é um momento muito importante na navegação astronômica, na rotina da navegação astronômica. Começa no crepúsculo matutino, reta da manhã, passagem meridiana, reta da tarde e o crepúsculo vespertino. Na verdade, é uma posição central até, né, que fica entre a parte da manhã e a parte da tarde, certo? E ela é importante porque tem que ter esses dados e na nossa prova da P2 vai ter um trabalho que vale 2 pontos com esses conhecimentos dessa unidade de ensino, tá? Então vamos prestar atenção, vamos tentar fazer os exercícios para poder chegar na prova. No final dessa aula eu vou deixar já um exercício padrão, exatamente da forma como vai ser pedido na prova. Claro que com outros dados, né? Daí tem que saber entrar no almanaque náutico, tirar a hora da passagem meridiana, transformar a longitude de arco em tempo, fazer a régua do tempo para saber se eu vou somar ou subtrair. Então, tudo isso será cobrado efetivamente para vocês fazerem na prova, tá? E principalmente essa relação entre a declinação e a distância zenital, ou seja, onde está o observador e onde está o astro. Então, qual a relação que vai ter entre eles? É uma relação algébrica, de soma ou subtração. Mas daí a gente tem que saber qual é, tá certo? E só lembrando mais uma vez, essa é exatamente a matéria que cai na prova de capitão amador. Capitão amador, eles fazem uma matéria sobre navegação astronômica, mas basicamente é sobre a passagem, o cálculo da latitude na passagem meridiana superior do Sol. Então, os objetivos dessa aula, que a gente já viu na aula passada, é descrever as circunstâncias favoráveis para o cálculo da latitude, né?
principal circunstância favorável é você ver a estrela polar. Você vê a estrela polar, tira a altura, faz umas pequenas correções, pimba, tem a latitude. Mas com o Sol, não. O Sol, você olhar o Sol, a circunstância favorável para o cálculo da latitude, tem a reta da manhã que você usa o Sol, tem a reta da tarde, você vai ter uma linha de posição, mas que não vai te dar uma latitude. Mas a passagem meridiana do Sol te dá uma latitude, tá certo? Por quê? Porque o azimute verdadeiro na hora da passagem meridiana do Sol vai ser 000 ou 180 graus. Então lembra quando a gente faz lá, que vocês estão fazendo o trabalho aí, quando eu traço o azimute, né, a linha de posição é perpendicular a esse azimute. Então se o azimute eu já sei de antemão que vai ser ou 000 ou 180, então a linha que vai cruzar esse azimute 000, 180 vai ser uma linha paralela ao Equador, vai ser um paralelo de latitude. Então vai ser uma latitude, efetivamente. Tá certo, pessoal? A circunstância favorável para o cálculo da latitude é a passagem meridiana do Sol, no meridiano superior, né? Inferior eu não vou ver o Sol. Calcular o instante da passagem meridiana superior do Sol. Nós já fizemos um método na aula passada e deixei o segundo método para vocês fazerem, né, para essa aula. Colando pelo primeiro método, a gente pega simplesmente a hora média local lá na página diária do Almanaque Náutico, tem lá o HML, hora média local, é só transformar isso aí em hora legal, simples e fácil. Nós fizemos exercício para o dia 2 de agosto, se não me engano, e estamos fazendo agora, deixei para vocês fazerem para essa aula, com o segundo método, que é o cálculo pela equação do tempo. Qual é que é a equação do tempo? A gente sabe que é a hora verdadeira menos hora média, e a gente tem no Almanaque Náutico a equação do tempo para 0 hora e para 12 horas. Ou seja, 0 hora é passagem meridiana inferior, 12 horas é passagem meridiana superior. Então, se eu tenho o valor da equação do tempo, eu sei que a hora verdadeira local, que o Sol passa no meu meridiano superior do observador, são 12 horas, eu posso calcular a hora média local. É isso que... E como eu falei, essa hora muda muito pouco para aquela quarta coluna, que é a hora da passagem meridiana, só vai ter ali o valor de segundos. E como isso é uma previsão, a gente usa, na verdade, só horas e minutos. Mas se fazer, quem quiser ter mais previsão, e a gente vai ter que fazer, inclusive na prova vai cair, a gente vai ver o exercício hoje, vai ser pedido, né? Tem que saber fazer os dois métodos, tá, pessoal? Saber fazer com a hora inteira e com minutos e segundos, mesmo sendo uma previsão que a gente use somente, já que é uma previsão, é a hora que eu preciso chegar 5 minutos antes para poder, né, olhar o Sol está subindo, com a medida que eu vou mexendo no tambor micrométrico para subir, quando eu começo a inverter o micrométrico, que ele começa a descer, é a hora da passagem meridiana, tá certo? Calcular a latitude pela altura meridiana do Sol. O cálculo basicamente vai estar em saber a fórmula que relaciona a distância zenital e a declinação. É claro que, para saber a distância zenital, eu tenho que saber qual a altura verdadeira do Sol. Para saber a altura verdadeira, eu tenho que tirar a altura instrumental, né? Daí tenho que pegar o erro instrumental do sextante, ver qual é o erro instrumental do sextante, somar, né? Somar ou subtrair, que o erro instrumental pode ser positivo ou negativo. Aí saber qual é a altura observada, com a altura observada, a altura do olho do observador, eu calculo, com a depressão aparente, eu calculo a altura aparente, daí entro na tábua de correções do Sol, lá na página 2 do Almanaque Náutico, com 3 argumentos de entrada, lembra? O mês, o limbo e o próprio AP. Com esses 3 eu tiro o valor da correção, aplico lá e vou saber então qual é a minha altura verdadeira. 90 menos a altura verdadeira é a distância zenital. Já a declinação, pela hora da observação que eu tirei no cronógrafo, quando eu vi a altura da passagem meridiana do Sol, eu coloco ali o estado absoluto, que também pode ser positivo ou negativo, né? Vou ter a HMG no meu cronômetro, tá certo? Com essa hora, então, eu entro no Almanaque Náutico, vejo lá na página diária também qual o valor da declinação do Sol, né? Pego aquela correçãozinha Dzinho lá embaixo, vejo se ela é positiva ou negativa, se a declinação de uma hora para outra sobe ou desce. Vou lá na página de minutos, pego aquele valor, aplico ali no que eu peguei na página diária e vou ter a minha declinação. Então, com esses dois valores, só basta eu saber qual é a relação algébrica entre eles. Se é um mais o outro, um menos o outro ou outro menos um. Então, essas são 3 relações só. A gente vai ver que são 3 relações, que são 3 possibilidades de relação entre o observador e o astro, o Sol, no caso. Tá certo, pessoal? Então, calcular a latitude é saber esses detalhes que a gente vai mostrar hoje para vocês aí. Tem no Migas também, na página, aqui ó, na página, vou dizer aqui ó, o item 25.4, determinação da latitude meridiana, e lá tem os desenhos, que eu recomendo que se faça.
esses desenhos que estão no MIGS para poder entender qual é a relação entre a distância zenital e a declinação. Quem tiver alguma dúvida pode me procurar depois, tá? Vamos lá. Resolver problemas. Já resolvemos problema na aula passada, deixei um problema para vocês resolverem e vou deixar um novamente nessa aula, já completo, como eu disse, similarmente, quase igual ao que vai cair na prova, ou seja, com todos os dados que serão pedidos na prova. Então, por isso, tem que saber chegar em cada resultado para poder se dar bem e tirar 10 na prova, certo? Passagem meridiana. Definição. Denomina-se passagem meridiana do Sol em um determinado local, ao instante em que o centro do Sol cruza o meridiano superior do local. Nesse instante, o Sol atinge a sua maior altura, sendo seu azimuth 00 grau ou 180 graus, certo? Porque os três lados do triângulo esférico de posição viram uma linha só, certo? No meridiano superior do observador. Então, se os três estão sob o meridiano, eu já falei, é a materialização da linha norte-sul. Materialização da linha norte-sul, quais são os azimuths possíveis? 000 para o norte, 180 para o sul. Então, quer dizer, o azimuth dele sempre vai estar num desses dois dados. Então, certo? E por isso que o perpendicular ao 000 180 vai me dar uma latitude, né? Uma latitude da passagem meridiana do Sol no meridiano, na sua passagem superior, no meridiano superior do local. Prosseguindo, um movimento aparente do Sol, ou de qualquer astro, mas aí a gente está falando do Sol especificamente, em qualquer lugar da Terra, né, exceto onde ele é circumpolar visível, né, mas onde ele é um Sol que não é circumpolar visível, que a gente viu aquele filme, né, o Sol da Meia-Noite. O Sol da Meia-Noite ele fica o tempo todo ali fazendo um círculo, então ele tem o leste-oeste, mas é difícil até de saber onde é, porque ele fica girando 360 graus ali, certo? Nasce a leste, mas aqui pra gente no Rio dá para ver bem claramente. Nasce a leste, lá em Niterói, aí vai subindo a sua altura. O que é subir a altura? É que se eu medisse com um sextante, né? Quando o Sol nasceu, daria 0 grau. Aí, 3 horas depois, daria 30 graus. 6 horas depois, daria 50 graus, né? E daí depois, aí, como eu falei, não quer dizer que ela vai subir até 90, né? Em todo lugar que o Sol tem 90 graus. Somente quando a latitude e a declinação são iguais. Ou seja, como eu já disse, nossa latitude aqui é 23 graus sul. Hoje é dia 27 de outubro, né? Então está mais ou menos, o Sol deve estar com cerca de 10 graus sul, declinação. Então 10 graus sul e nós estamos com 23 sul. Então a nossa diferença, quando ele passar no meridiano superior do observador, a nossa distância em graus será 13 graus. Então eu sei que a altura dele em relação ao horizonte vai ser 90 menos 13. Vai dar 77 graus aproximadamente. Então o Sol passa hoje aqui no meridiano superior do observador, no Ciaga, aos 77 graus de altura aproximadamente, tá certo? Então o máximo que ele vai passar é 77. Mas não passa 90? Passa. No dia da formatura de vocês, 5 de dezembro, sei lá, quando a declinação dele aumenta, né? Até dia 21 de dezembro vai até lá os 23 graus 27 minutos sul. Então quando chegar aqui, ele vai estar mais ou menos na latitude do Ciaga. Então nesse dia ele vai vir fazer, prestigiar a formatura de vocês assistindo lá do mais alto ponto lá, no zênite, praticamente passando no zênite aos 90 graus, tá certo? Então entender isso aí, tá? Que a altura do Sol, ele aumenta, mas não quer dizer que vai ser 90 graus em qualquer lugar. O Sol não passa no zênite em qualquer lugar. Em raros lugares, só quando a declinação é do mesmo valor que a latitude. Ok, pessoal? Vamos lá, na passagem meridiana, a altura do Sol é máxima, né? Depois ele vai diminuindo até se pôr lá no oeste, tá? Isso a gente viu aqui, a gente leu, ó, tá aqui, quem quiser ler na página 753, tudo que eu li na aula passada tá lá, mostrando aqui então, aqui a gente falou, o mesmo desenho que a gente fez, só que aqui na vertical está o polo norte, polo sul, então o Equador está na horizontal, e aqui o zênite e nadir estão inclinados, e aqui o horizonte verdadeiro. E aqui está o Sol nasce nessa posição, vai aumentando a sua altura em relação ao horizonte verdadeiro, até a passagem meridiana, né, aqui no ponto M, depois vai baixando o seu valor de altura até aqui se pôr, e aqui o arco noturno do Sol, abaixo do horizonte, certo? Vocês fizeram lá no trabalho, quem fez certo. Né? E aqui o arco diurno dele, do seu círculo diurno, o arco diurno do círculo diurno, certo? E aqui a gente vê que quando ele está lá no ponto M, na passagem meridiana superior, esse observador que é de declinação norte. Por que é declinação norte? Porque o horizonte verdadeiro está aqui, o polo elevado acima do horizonte é norte. Então, digamos que ele tem aí
Então, como é que eu sei a altura desse? Mais ou menos essa distância aqui. Essa distância corresponde à latitude desse observador, a distância do polo em relação ao meu horizonte. Isso aqui dá mais ou menos 45 graus. Digamos que ele está a 45 norte. E o Sol aqui está no seu solstício de verão do hemisfério norte, 23 graus, 23 sul. Então está aqui, está 45 e aqui 23, tá vendo? Então, olha só, quando ele passar aqui, ó, vai estar todos os três lados do triângulo esférico de posição, né, juntos aqui do meridiano superior do observador, tanto a colatitude, como a declinação, como a distância zenital. Então, a gente tem aqui polo, astro, zênite. O triângulo da paz vai existir ainda assim, mesmo que seja uma linha, não um triângulo, né, formado então do polo até o zênite, a gente tem a colatitude. Do polo até o astro, a gente tem a distância polar, né? Que é a declinação dele é daqui até aqui a gente tem a distância polar. A latitude é daqui até aqui a gente tem a colatitude. E a distância entre o zênite e o astro é a distância zenital, que a gente tem a altura desse astro, que a gente pode ver, né? Aqui a altura é 0, né? Aqui eu não sei qual é a altura dele, mas é diferente de 0, mas também não é 90. Só seria 90 se esse M fosse sob o Z. Eu sei que é um pouco menor, certo? Aqui, ó. Então aqui daqui a gente tem a altura em relação ao horizonte, né? Essa altura. Então aqui essa diferença entre o M e o Z é a distância zenital, que é o complemento da altura, 90 menos A, tá? Então a gente vê aqui que para calcular a latitude fica fácil, né? Se eu tenho aqui a declinação do Sol e tem a distância zenital, então é só somar aqui a declinação mais a distância zenital que eu vou ter a latitude. Mas é nesse caso, pessoal, nesse caso por quê? Porque aqui o observador e a declinação, a latitude do observador e a declinação do astro são de mesmo nome, no caso norte, e a latitude do observador é maior que a declinação. Então aqui é a soma, vai dar igual à latitude. Se o observador tivesse aqui, fosse menor, se a latitude do observador fosse menor que a declinação do astro, ou a latitude do observador fosse abaixo do equador celeste, fosse de outro nome diferente da declinação, as relações não seriam simplesmente somar a declinação e a distância zenital. Só para esse caso específico. Tá? A gente vai mostrar nessa aula essas relações. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, dando adiante. Isso aí tem tudo escrito aí. Quem tem o desenho lá também, na página 754 do Miggins, tá? Olha lá, então como é que faz o Sol? O Sol está vindo ali, ele anda, né, sempre na mesma, né, num paralelo de declinação em relação ao Equador, né? Ó, tá aqui, vai para lá, ó, aqui. E aqui o polo, o astro e o zênite, né? Aqui é colatitude, né? Distância polar e aqui a distância zenital, certo? O Sol aqui em relação ao horizonte, que aqui a gente não vê o horizonte, né? E aí está esse movimento, triângulo, e quando ele chega em cima, então, onde a gente falou, ele tem aqui a colatitude e aqui a latitude. Do zênite até o polo é a colatitude, do zênite até o equador é a latitude, certo? Aqui está. Do astro até o equador é a declinação, do astro até o zênite é a distância polar, certo? E do astro até o zênite é a distância zenital, né? E do astro até o horizonte é a altura, certo? Que a gente não vê nesse desenho. Aí tem que ter a geometria descritiva para entender aí, certo? A gente mostrou isso aí na aula passada. E aqui, mais uma vez, como aquele desenho mostra, a latitude do observador nada mais vai ser do que a declinação mais a distância zenital, certo? Passagem meridiana do Sol, circunstâncias favoráveis para o cálculo da latitude. A observação do Sol no instante da passagem meridiana produz uma linha de posição de boa precisão, pois a altura do Sol varia muito lentamente, permitindo a observação de uma altura precisa. O triângulo de posição transforma-se em um arco do meridiano do observador. O que é um arco? Os três linhas, os três lados estão na mesma linha, no meridiano superior do observador. A latitude pode ser calculada apenas com a combinação de declinação e distância zenital. É combinação algébrica, é só soma ou subtração, não tem nem vezes nem divisão. É bem fácil, só erra quem quer, mas tem que saber qual é a relação. Se não souber, não cruza, não vai dar certo, tá? Previsão da hora legal. Como eu disse, por que a gente tem que ter a previsão? Que o Sol pode passar 11h50 ou 12h10. Eu acho, meio-dia, está aqui meio-dia, o Sol já passou do passagem meridiana. Então tem que saber a hora, certo?
Para observar o Sol no instante da passagem meridiana, o navegante necessita conhecer a hora legal em que ocorrerá o fenômeno. Para esse momento, está pronto para medir a altura do Sol com o sextante e confirmar a hora média de Greenwich no instante da passagem meridiana. Por que eu preciso da hora média de Greenwich no instante da passagem meridiana? Para calcular a declinação, certo? Não vou precisar de declinação. E a altura, eu tiro a altura, né? Altura instrumental, transformo em altura verdadeira para aquelas formuletas. E aí, depois, 90 menos A é a distância zenital. E daí é só relacionar, fazer a relação algébrica, distância zenital e declinação para saber qual é a latitude, tá? Métodos aproximados para cálculo da hora legal da passagem meridiana. O ANB, naquela parte de fenômenos, que é toda de hora média local, nos dá então as duas possibilidades, os dois métodos. Primeiro método, informações na página diária da ANB sobre a hora média local da passagem meridiana do Sol. É só abrir, pessoal. Qualquer página diária aí do Almanac Náutico que vocês abrirem, lá no rodapé da parte de fenômeno está lá. É a quarta coluna, Paz Merid. Paz Merid está lá, hora e minuto. Então ali em qualquer lugar do planeta, a passagem meridiana do Sol, HML, hora média local, será esse valor. Aí basta transformar em HMG e depois em hora legal. E o segundo método é aquelas são as duas colunas anteriores, que tem aqui ET, Sol, ET, equação do tempo, tem um sinal, 0012 horas e tem aí os valores. Utilizando a hora verdadeira da passagem do Sol no meridiano, porque eu sei que nessa hora a hora verdadeira local será sempre 12 horas, e a informação da página diária do ANB sobre a equação do tempo para 12 horas. Está aqui, é só olhar aqui. Tem 0 hora, que é o que é 0 hora? 0 hora é passagem meridiana inferior, não me interessa. Interessa é a terceira coluna, de 12 horas. Cuidado para não pegar a coluna errada na hora da prova, hein? Certo, pessoal? Então, aqui da equação do tempo, eu tenho o valor aqui no Almanac Náutico. Pode ser positivo ou negativo. Aqui no nosso Almanac Náutico, quando está chureado, é negativo. HIVG é menos HMG. Então, aqui eu sei que HVL é 12. O ET eu tiro do Almanac Náutico, eu tenho HML. Novamente, passo para cá, já tenho HML. Transformo em HMG e transformo em hora legal. Safo? Previsão. Pelo primeiro método, ó, entro no Almanac Náutico, a hora média local da passagem meridiana para o meridiano de Greenwich para os 3 dias da página, coluna passagem meridiana no rodapé dos fenômenos. Certo? Daí vamos lá, prosseguindo. Pode-se considerar a hora informada pela UNB como sendo a hora média local da passagem meridiana para qualquer meridiano. No planeta todo é aquela hora média local. Aí basta transformar HML em HMG e HMG em hora legal. Foi o exercício que nós fizemos na aula passada. Calcular a hora legal, considerando o primeiro método, né? Da passagem meridiana do Sol para a posição estimada latitude 22,50 e longitude 43,15 oeste. A latitude é sul. Essa posição é a posição do Ciaga, no dia 2 de agosto de 2011. Então tem que entrar aqui na página diária, 2 de agosto, vai ver lá, dá 12,6. Aí transformar a longitude em arco em tempo. A página 1 em romano, né? Eu acho que não preciso mais falar sobre isso. Depois, pela regra do tempo, eu sei que tem que somar no HML a longitude para achar o HMG. Calculo o fuso, a gente já sabe que o fuso no Ciaga é mais 3 papa, né? Mas como a fórmula vai ser HMG menos o fuso para dar a hora legal, vai ser 14,59 menos 3, vai ser 11,59 papa. Então vocês veem que todos os exercícios, tudo que nós trabalhamos vai ser usado aqui. Como eu disse, não adianta, navegação astronômica eu vou usar desde o primeiro curso, primeira aula que eu dei. Nós estamos na 68 já e todas as aulas são importantes. Senão você não vai saber fazer isso. O segundo método, né? Olha lá, a gente entra também na página diária da ANB, né? Tira daí o valor da equação do tempo para as 12 horas, para os 3 dias da página. Coluna equação do tempo, 12 horas no rodapé dos fenômenos. Chama atenção ao sinal da equação do tempo, que pode ser positivo ou negativo. Aqui tem o valorzinho, se é mais ou menos, apresentado no NB. Aí, os números achoiados significa a equação do tempo negativa. É o que está aqui no dia 2 de agosto, está assim. Emprego a fórmula, a equação do tempo igual a HIV, a hora verdadeira local menos hora média local, para calcular a hora média local da passagem meridiana do Sol. Por quê? Porque eu tenho o valor da equação do tempo do Almanac Náutico e HVL vai ser 12 horas, passagem do Sol verdadeiro no meu meridiano superior, certo? Aí transforma HML em HMG em hora legal, certo, pessoal? Então vamos lá, calcular, isso foi o exercício que eu deixei para vocês na aula passada, né? E calcular pelo método da hora verdadeira a equação do tempo. Pela hora verdadeira e equação do tempo, ET, a hora legal da passagem meridiana do Sol, dia 2, mesmo dia, na posição lá no Ciaga, né? Então basta entrar no Almanac Náutico, lá, ó,
Equação do tempo é igual a hora verdadeira menos hora média. No almanaque náutico temos equação do tempo é igual a hora verdadeira em Greenwich menos hora média em Greenwich para a hora verdadeira em Greenwich 0 hora e 12 horas. Por que é 0 horas? 0 hora é passagem meridiana inferior, 12 horas passagem meridiana superior do Sol. Podemos considerar os valores do NB válidos para equação do tempo, hora verdadeira, tanto a hora verdadeira em Greenwich também é certo para a hora verdadeira local e a hora média menos hora média local, para HVL 0 hora e 12 horas. Então temos no NB a equação do tempo, né? O valor da equação do tempo é menos 6,18, é só ver lá, tá chureado, tem um valor de menos em cima, para 12 horas, então tem que saber pegar isso, pessoal. Para a hora verdadeira local, 12 horas. Então é só aplicar na fórmula. Então aqui vai ser menos 6,18, aqui vai ser 12. E aqui eu vou calcular HML. Certo? Então vai dar 12 horas, 6 minutos e 18 segundos. Como eu falei, a diferença vai ser nos segundos só. As 12 e 6 a gente já tinha lá da passagem meridiana. Certo? É só pegar a longitude que já foi transformada, somar, né? Que eu estou indo daqui para lá, do Rio de Janeiro para Greenwich, são HMG. Menos o fuso, que já está calculado, menos 3 papos, então vou ter que a minha hora legal da passagem meridiana, previsão, 11 horas, 59 minutos, 8 segundos. Mas, como eu falei, como é uma previsão, basta hora e minuto para a gente, né? Mas tem que saber calcular isso aqui, vai ser cobrado no exercício, vai ser cobrado na prova. Tem que saber calcular até os segundos, considerando aqui a equação do tempo, tá, pessoal? Atenção a isso. Vamos lá então, pessoal. Passagem meridiana, circunstância favorável para o cálculo da latitude, o triângulo de posição se transforma em um arco de meridiano do observador. E a latitude pode ser calculada apenas com a combinação da declinação e distância zenital do Sol. Então é isso, olha só, como a gente já viu nesse slide anteriormente, né? Aí está. A gente tem voltando aqui, a gente tem o polo celeste norte, o equador, né? A latitude, o observador. A latitude do observador vai ser nada mais aqui, ó, triângulo da paz, polo, astro, sol e zênite, né? Mas todos na mesma linha, os três lados do triângulo coincidentes aqui sobre o meridiano do observador. Então eu tenho que, com essa declinação e essa distância zenital somadas, vão me dar a latitude do observador, tá certo? Para esse caso específico, já falei, são 3 casos diferentes que a gente vai ver agora. Então lá está, ó. Esse desenho, pessoal, ele tem aqui nesse item 25.4, determinação da latitude meridiana. E eu acho bom, sempre que for calcular, fazer o desenho, né? Não precisa nem ser cruzado, mas tá bom. Aqui daí a gente verifica onde está o observador, onde está o astro e verifica onde é que, na verdade, essa dificuldade é saber onde está a distância zenital. Vamos lá, olha só. Então, o que ele começou desenhando aqui, ó? Desenhou uma esfera celeste, né? E botou aqui o eixo da Terra, polo norte aqui, inclinado aqui, tá? Olha lá. Aqui, o equador que está citado aqui é o equador aqui e o equador daqui é esse aqui, né? Então tá lá, observador no hemisfério norte. Então, a latitude norte desse observador. A latitude vai daqui até lá. Então, eu sei que a latitude dele é norte. A latitude estimada, digamos assim, né? O zênite está lá, a projeção do zênite. E o Sol está aqui, também é com declinação norte, né? Então, o que é declinação norte? É a distância daqui até lá. E essa distância aqui entre o zênite e o astro é o que? A distância zenital. Distância zenital está aqui, certo? Aqui é a declinação e aí é a latitude, certo? Opa! Então, quer dizer, aqui ó, dá para ver bem nesse desenho aqui, com mais facilidade, se eu tenho, como eu disse, aqui o equador celeste, o astro, o Sol, naquele desenho que a gente viu, estava no solstício de verão do hemisfério norte, né? Estava aqui aos 23 graus, 23 minutos norte de declinação. O observador estava mais ou menos aos 45 norte, então a latitude do observador era maior que a declinação. Então aqui a declinação do Sol, 23 e 27, eu já tenho. A latitude, cerca de 45, eu estou querendo saber quanto é que é ela exatamente. Então, se eu tiver a altura do Sol na passagem meridiana, eu calculo a minha altura verdadeira, e com esse valor de distância zenital, fazendo declinação mais a distância zenital, eu vou ter a minha latitude exata. Tá certo, pessoal? É assim que se faz, a gente vai ver aí. Então, é bom saber fazer esse desenho aqui, pessoal. Por quê? Porque, olha só, que o zênite está aqui, o nadir está aqui embaixo, certo? Ó, essa linha, zênite e nadir, vou até tirar aqui, ó.
Ó, o Zenit e o nadir estão aqui, certo? Então, onde é que está o meu horizonte aqui, pessoal? Ele é perpendicular ao Zenit e nadir, certo? Aqui, ó. Se eu botar aqui o meu horizonte, onde é que está a altura do Sol? A altura do Sol é daqui até aqui. Por isso que eu tenho certeza que se essa daqui é a altura, aqui é a distância zenital. Essa é a forma, digamos assim, de achar a distância zenital, principalmente, ó, porque a altura, eu não posso pegar a altura desse lado de cá. Se aqui é o horizonte verdadeiro, se eu disser que a altura é daqui até aqui, a altura vai ser mais de 90 graus. Lembra? A altura tem no máximo 90 graus. Então, para não ter dúvida em relação ao que é a distância zenital, é bom eu traçar sempre nesse meu desenho aqui o meu horizonte verdadeiro. Traço o horizonte verdadeiro, vejo que esse aqui é a altura. Então, do horizonte até o zênite, né, são 90 graus. Do horizonte até o astro é a altura. Do astro até o zênite é a distância zenital. Só para não ter dúvida do que é a distância zenital. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá. Vou tentar fazer isso nos outros também. São 3 casos, né? Como eu disse, ó. O primeiro caso vai ser o quê? Vai ser aquele que a gente já viu até agora. Condições do observador e do Sol. Do astro, né? Latitude e declinação de mesmo nome. No caso lá, os dois, declinação norte e latitude norte. E a latitude maior que a declinação. A gente viu que a declinação era 23,27 norte, a latitude era 45 norte. Então tá configurado o primeiro caso aí da relação entre a combinação da declinação e da distância zenital para calcular a latitude meridiana vai ser declinação mais distância zenital, como nós já vimos 2 ou 3 vezes aí, certo? Mas também tem isso aqui, pessoal, o azimuth. Esse azimuth aqui não é tão fácil de ver não, certo? A gente voltar lá naquele desenho anterior, olha só, vamos ver aqui, ó. Qual seria o azimuth desse astro aqui? Olha só, já que o observador tem uma latitude maior que a declinação, ele, quando o Sol passar no meridiano superior dele, ele vai estar olhando para o sul. Então, está olhando para o sul, o azimuth dele será 180. Tá certo, pessoal? Então, aqui, mas não é. Mas o caso é porque os dois são norte. Se por acaso os dois fossem sul e a latitude fosse maior do que a declinação do Sol, o azimuth verdadeiro seria 000. Então, para cada caso é um caso, atenção, tá? Então, nesse primeiro caso, como eu falei, ó, só para fechar o balão, o azimuth verdadeiro pode ser 000 ou 180. É importante saber calcular isso, vai ser uma das perguntas do exercício. Primeiro caso, então, é esse aí, ó. Tá aqui, certo? Esse que a gente já viu ali, certo? Tá aqui, ó. Né? Aqui tá o desenho na Terra, né? Então, aqui, ó. Sempre que a passagem meridiana ocorre, os 3 lados do triângulo de esfera de posição, né, são coincidentes, né? Então, aqui a gente tem a colatitude, né? Que é do zênite até o polo. A distância zenital, que é do polo até o astro. E a distância zenital é do astro até o zênite, e a distância polar, que é do astro até o polo. Então, os 3 aqui nos ajudam a calcular a latitude, por meio da soma daqui da distância zenital, 90 menos A, e da declinação. E aqui a gente, nesse desenho, como eu falei, esse desenho, pessoal, tá lá na página 762 do Huygens, tá? Só não tem aqui, ó, para confirmar o tal já que aqui é o zênite, aqui é o nadir, então nós teríamos aqui o horizonte verdadeiro. O horizonte verdadeiro, eu sei que essa aqui é a altura, só para confirmar que essa distância zenital está correta aqui. Senão a gente pode se confundir, tá? Se a distância zenital é essa, qual que é a altura? A altura é daqui até aqui. Por quê? Porque aqui é que passa o horizonte verdadeiro. Tá ok, pessoal? Atenção a esse detalhe. E a fórmula, então, é essa. Latitude, nesse primeiro caso, onde, como está dito lá, né, ó lá, quais são as condições do primeiro caso? Latitude e declinação de mesmo nome, pode ser norte-norte ou sul-sul, e a latitude maior que a declinação, tá bom? Para o segundo caso, o que acontece? Condições do observador e do Sol. Latitude e declinação são do mesmo nome, só que a declinação é maior que a latitude. Então, quer dizer, vamos dizer aqui, no nosso caso, aqui no Ciaga, né, a gente sabe que o Sol, no solstício de verão do hemisfério sul, é 23 graus e 23 graus e 27 minutos sul. E o Ciaga é 22,50. Então, quer dizer, vai se encaixar nesse caso. Se nesse dia do solstício de verão do hemisfério sul eu quiser tirar a passagem meridiana, eu vou estar aqui com latitude do Ciaga sul, declinação do Sol sul. Mas a declinação do Sol é 23,27, a latitude do Ciaga é 22,50. Então seria esse caso aqui, tá certo? O Sol estaria passando
mais ao sul do que a posição do observador. A combinação da declinação e da distância zenital para calcular a latitude meridiana vai ser, em vez de ser a soma, lembra que era sempre a soma, aqui é a declinação menos a distância zenital. E também nós temos aquela, chama atenção, o azimuth pode ser 000 ou 180, por quê? Porque a latitude e declinação pode ser de mesmo nome, tanto norte como sul. Aí vai depender, se azimuth aqui vai depender se os dois são norte ou sul, tá certo? Então, para mostrar o desenho, olha só como é que fica aqui no segundo caso. É a mesma coisa, certo? Ó, aqui nós temos o polo, o astro e o zênite. Só que agora o zênite aqui está no polo norte também, né? Está no hemisfério norte, mas aqui nós temos a latitude do observador, vai ser daqui até aqui. A latitude, a declinação vai ser até lá e a distância zenital vai ser essa. Por isso que vai ser a declinação menos a distância zenital, tá certo, pessoal? E aqui nesse desenho que está lá na página 762 do MIGS, como eu falei a vocês, é difícil às vezes descobrir a distância zenital, mas se você botar aqui, ó, o zênite e o nadir e passar aqui o meu horizonte verdadeiro, né? Então, olha só, horizonte verdadeiro, se eu plotar daqui para lá, eu passei do zênite, não dá, então tem que ser a altura, tem que ser do lado de cá. Essa aqui é a altura do astro e aqui é a distância zenital, tá certo? É importante botar o observador e o astro, e aí, sabe, botando o observador e o astro, como a gente disse aqui, ó, o observador e o astro são de mesmo nome, ou seja, acima do Equador, são de nomes norte, né, no caso aqui, e a declinação é maior que a latitude. A declinação vai ser do Equador até lá, aqui está a declinação, e a latitude do observador seria essa daqui, certo? E a distância zenital é entre os dois. Então aqui eu posso ver facilmente que para eu chegar na latitude eu vou ter que fazer declinação menos a distância zenital. Está aqui. Tá certo, pessoal? E finalmente o terceiro caso, olha lá. O terceiro caso é condições do observador e do Sol. Qual vai ser? Latitude e declinação de nomes contrários. Tá? Olha lá, combinação da declinação e da... para calcular, ou seja, o que vai ser aqui? Quando o Sol, a posição do observador no Ciaga e a declinação do Sol for norte, ou seja, vai ser entre 21 de março e 21 de setembro, certo? E aí o Sol vai estar com declinação norte. Agora, no caso, nós estamos com o Sol no sul, então não é esse caso. Esse caso é só quando seria esse caso para um observador que está no hemisfério norte, está na Flórida, quer tirar a altura, então seria o terceiro caso, né? A fórmula vai ser o contrário, vai ser distância zenital menos a declinação. Não esquecer sempre que o azimuth pode ser 000 ou 180 também. Sempre será um dos dois, tá certo, pessoal? E aqui está o desenho, né? Aqui no caso, aqui sempre baseando-se no Polo Norte. Aqui está o astro, certo? E aqui está o observador, o zênite. Está aqui o observador, estaria aqui, né, a latitude aproximada. Quanto seria aqui? A declinação seria esse trechinho pequenininho e a distância zenital seria tudo isso aqui, tá certo? Então, novamente, se eu pego o zênite e nadir, traço aqui, esse desenho está aí no MIGS, eu sugiro sempre fazer esse desenho para poder chegar a essa fórmula aqui, ó. Se eu faço aqui zênite e nadir, traço aqui o meu horizonte verdadeiro, então, olha só, aqui está a altura e aqui está a distância zenital, certo? Aí aqui, ó. O zênite é fácil de saber. E aqui, então, eu tenho que... Se isso aqui é a distância zenital, aqui é a latitude, aqui é a declinação, eu tenho que... Distância zenital menos a declinação para achar a latitude. Tá certo? Distância zenital menos a declinação. Então, são esses três casos, pessoal, tá? Que eu espero que vocês estudem. Tem no MIGS aqui, bem explicadinho, no 25.4. Determinação da latitude meridiana. Tem até mais um que eu nem considerei, né? Que é essa... quando na passagem inferior do astro, passagem meridiana inferior do Sol eu não considerei, tá, pessoal? Passagem meridiana inferior eu não considerei, só passagem meridiana superior, tá? Mas quem quiser, tiver dúvida, pode ver aí, tá? E com isso, então, a gente vai fazer alguns exercícios agora. Eu vou fazer um aqui e vou deixar um para vocês, para fazer aí durante a aula, ó. Em 9 de abril de 2011, certo? A gente já... se preparar para a prova. Como eu falei, vai ter um exercício valendo 2 pontos dessa unidade de ensino na prova. Em 9 de abril de 2011, na posição estimada, latitude 20 graus 14 minutos sul e longitude 02345 oeste, HMG 13 horas 37 minutos e 18 segundos,
o navegante observa o limbo inferior do Sol na passagem meridiana. Então aí não tem nada de previsão. Deixa eu ver que o exercício que eu vou passar para vocês tem 4 questões daquela previsão, cálculo pela passagem. Isso aí é direto, ele já está te dando a hora da observação, HMG, que é para calcular a declinação, e está dando também o limbo inferior do Sol na passagem meridiana, sendo sua altura verdadeira. Então já deu tudo nesse problema, deu a hora HMG, e deu a altura verdadeira. Normalmente o que a gente teria seria a hora do cronógrafo para combinar com o estado absoluto e chegar na HMG, e teria a altura instrumental para fazer aqueles cálculos com instrumental, DPAP e correção para chegar na altura verdadeira. Mas aqui esse exercício está mais fácil. Calcular a latitude meridiana do observador e o azimuth do Sol. Ó, qual seria o azimuth do Sol? Ou 00 ou 180, tá certo? É importante. Então vamos lá. Primeiro aqui, vamos logo tentar identificar qual caso é esse. É o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Ó, a latitude estimada é 20, é sul. E a declinação do Sol, a gente tem a data aqui, ó, abril. Em abril, onde está o Sol em abril? O Sol está no hemisfério norte, certo? Dia 21 de março é o ponto vernal, ele passa para o hemisfério norte. Então a declinação é norte. Já sei aqui que, ó, a latitude é sul e a declinação é norte. Tá certo, pessoal? Em abril. Então já sei que a relação aqui vai ser aquela última relação. Vai ser, parece que é a distância zenital menos a latitude, né? Distância zenital menos a declinação. Tem que ver daí fazendo aquele desenho que está no MIG, vocês têm como fazer essa relação. Mas aí aqui, ó, só por os dados do problema dá para saber, ó. Posição estimada é sul, latitude é sul. Não é essa aqui é estimada, eu quero uma latitude tirada pela altura do Sol. Então aqui eu já sei, mas aqui eu sei que aproximadamente é sul. E pelo dia eu posso saber que a declinação é norte. Já que o ponto vernal é dia 21 de março, o Sol vai estar na direção do seu solstício de verão no hemisfério norte, né? Então, ó, latitude sul, declinação norte, é o terceiro caso, né? Pela hora da observação, a hora média de grid dá para calcular a declinação, e por essa altura eu tiro a distância zenital, daí é só fazer a relação entre as duas, eu vou ter a latitude meridiana, e o azimuth, e aqui também o azimuth não é difícil, ó, se a posição estimada é sul e a declinação é norte, onde é que eu vou estar? O Sol vai estar passando ao sul ou ao norte de mim, desse cara aqui? Vai estar passando ao norte. Já sei que o azimuth do Sol aqui vai ser 000, não tenho dúvida. Basta olhar aqui a posição da latitude estimada e da declinação. Já sei que o azimuth do Sol vai ser 000, não vai ser 180. Tá certo, pessoal? Então vai lá. Para a altura 62, 13.1, então distância zenital é 90 menos A. Assim, Z igual a 27 graus, 46,9. É só fazer 90 menos aquilo, né? Declinação do Sol para essa hora, 13, 37 e 18. Eu confundi aqui, eu errei. É esse aqui. Tá errado aqui, é 13,26 mesmo. Eu troquei aqui, mas não fiz a substituição. É 13,26, pessoal. Tá? Eu dei errado para vocês. Que chato isso, olha lá. Tá? Então, não deu errado o que eu estou fazendo agora a primeira vez, eu vou corrigir depois no slide, tá? Olha só, o que a gente fez, o exercício que a gente fez foi para 26, não foi para 37 não, isso aqui está errado, é 13, 26 e 18, eu vou corrigir depois isso aqui. Então, para esse horário, ó, para 13 e 26 com D09, 26, D09 vai dar... Não, então foi para 37 mesmo. Na verdade, eu fiz para 37, e não troquei ali embaixo. 370906, é isso. Tá, correto é 37 mesmo, eu esqueci de corrigir aqui. Então, a declinação do Sol para esse valor, 7 graus, 34,1, sai de onde esse valor aqui? Da página diária, dia 9 de abril, vamos lá, tem 9 de abril aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá aqui, 9 de abril, declinação, dia 9, que hora? 13 horas. Aqui, 7 graus, 34,1 norte. O Dzinho é 0,9 e aqui está aumentando, 30,4, 31,3, D09 mais 0,6, está aumentando. Então, certo? E aí eu pego lá na 37, nessa de 37 minutos, o Dzinho aqui, o valor do D na 37 minutos é 0,6, somo ali, tá certo? Só está encerrado aqui, pessoal, aqui em vez de 26 é 37, tá? Então eu tenho que a declinação é 7 graus, 37 minutos. Não, foi mal. Aqui, ó.
37 graus, 34,7 norte, tá? Então já tenho a distância zenital e tenho a declinação, certo? Vamos lá. Determinação da latitude meridiana. Como eu falei a vocês, é bom fazer esse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o Polo Norte e o Polo Sul, o Equador Celeste, o zênite, que eu sabia que era uma latitude aproximada, né? Até que era 20 graus e 14 sul. Então aqui eu tenho o zênite e o nadir, né? E a declinação já tinha calculado também quanto é 7 graus 34,7 norte. Então é bom fazer esse desenho que está lá no MIGS, eu não tenho como desenhar para vocês aí, mas aqui, ó, o zênite e nadir está aqui, o horizonte verdadeiro está aqui. Então se daqui a aqui é a altura do astro, daqui para cá vai ser o quê? Vai ser a distância zenital. Por isso que a distância zenital está aqui, porque o horizonte verdadeiro está aqui, ó, certo? Zênite, nadir está lá. Então, passando aqui, ó, uma linha passa o horizonte verdadeiro. Então, daqui até o Sol é a altura verdadeira. Daqui para cá, a distância zenital. A declinação e a latitude, acho que não tem dúvida. Então, aqui por aqui, a gente tira aqui. A latitude vai ser a distância zenital menos a declinação. Aqui, essa fórmula. É o terceiro caso, né? Que são de latitude e declinação, nomes diferentes. Então, latitude meridiana, distância zenital menos a declinação. Distância zenital 27, então 27 graus 46,9, foi isso que a gente viu lá. 27 graus 46,9, né? Menos 7 graus 34,7. Só tem que corrigir isso aqui, né? Aí só pegar, tá aí, a latitude meridiana 20 graus 12,2 sul. Quanto era estimada? Era 20 e 14. Então tá 1 grau, 1,8, né? 1 grau não, 1,8 minuto. 20 graus e 14 para 20 graus 12,2, dá quase 2 milhas fora de diferença na latitude, certo? Então tá aqui, essa aqui é a latitude meridiana do cálculo que a gente vai fazer. Tá bom, pessoal? Então aqui assim, a segunda pergunta era qual é o azimuth do Sol na passagem meridiana? Fazendo o mesmo desenho aqui, ó. Então, aqui está traçado o horizonte verdadeiro, por isso que eu falei. Se aqui é a altura, aqui é a distância zenital, né? Que é a latitude, a declinação, certo? Olha lá. Como a latitude sul e a declinação, como a latitude é sul e a declinação é norte, o Sol irá cruzar o meridiano do observador ao seu norte. Portanto, seu azimuth será 00 grau na passagem meridiana. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Agora, finalmente, eu deixo para vocês o exercício, que é o que vai cair na prova, exatamente desse tipo. Em 10 de agosto de 2011, para usar o almanaque náutico, na posição estimada, latitude 25 graus 45 minutos sul e longitude 042 10 minutos oeste, o navegante observa o limbo inferior do Sol na passagem meridiana. Aqui já vai ser, tem que fazer o cálculo da altura verdadeira com certeza. Sendo que a observação ocorreu às HMG 14 horas, 54 minutos e 42 segundos. Então é dada a hora HMG, tá certo? Então não vai ser preciso pegar o estado absoluto, já está dada a hora da leitura da passagem meridiana. A altura instrumental lida no sextante foi de 48 graus, 34,5. E o erro instrumental do sextante era de menos 1,6 minutos. Faltou um minuto aqui. E a altura do olho do observador, 8,2 metros. Pede-se. Então, olha lá. Essas são 10 itens que vão ser pedidos aqui nesse exercício e vão ser pedidos na prova. Exatamente esse. Então, aprendam a fazer, certo? Olha lá. Primeiro, a hora média local prevista da passagem meridiana informada no NB, aquele primeiro método. É só ir lá na passagem no dia, tirar o valor e botar aí. Pronto, pá, tá aqui. A gente vai dar o resultado depois. 2. A hora média local prevista em hora, minuto e segundo, calculada pela equação do tempo informada no NB. Mesma coisa. Aquele exercício que a gente fez lá atrás, tá? Então, isso aqui tudo é previsão. Até a unidade 4, até o exercício 4, a hora média de Greenwich prevista da passagem meridiana. Eu já tenho a hora média de Greenwich que foi feita a passagem meridiana, mas aqui eu vou saber qual é a hora prevista, certo? E a hora legal prevista da passagem meridiana, que é importante eu saber calcular isso aqui, tá certo? Então, esses 4 aqui, tudo em relação à previsão, tá? Agora, a partir daqui, não. A altura verdadeira do Sol no stand da observação. É só pegar aqui a altura observada, a altura instrumental, né? Pegar o erro instrumental do sextante, fazer o cálculo, né? Fazer aquela formulazinha de somar, subtrair, o erro instrumental pode ser positivo ou negativo, que no caso é menos 1,6, né?
depois pegar DPAP, depressão aparente em relação ao olho do observador, entrar naquela tábua do Sol com 3 elementos de entrada, né? O limbo, o período, o mês e a própria altura aparente, tirar a altura verdadeira do Sol. Só calculando a altura verdadeira do Sol, a gente vai ter também a distância zenital, que é sempre 90 menos a altura, certo? Depois, a declinação do Sol no instante da observação. Qual o HMG que eu vou usar? É esse aqui, aquele que ocorreu, não o previsto. Cuidado com isso. Muita gente pega, vou usar o previsto. Não, pô. Se eu tenho a hora certa da passagem meridiana, isso aqui é o que eu imaginava que ele fosse passar, mas ali foi o que ocorreu efetivamente, tá? A declinação do Sol no instante da observação. A relação entre a distância zenital e a declinação para calcular a latitude meridiana, que também a gente pode dar uma olhada. Ó. A latitude é sul e agosto, olha só, o Sol, né, em 21 de março passa para o hemisfério norte, vai até 21 de junho lá no solstício de verão do hemisfério norte, junho, julho, agosto. Em agosto ele ainda está no hemisfério norte, então a declinação é norte, certo? A latitude é sul e a declinação é norte. Então a gente sabe que é como esse último exercício que a gente fez, tá certo? Então é fazer, né? Traçar o que está aqui no MIGS, aqui na página 762 e 763. Fazer aquele círculozinho do globo da esfera celeste, plotar lá o equador celeste, o observador, o Sol, aí com o horizonte verdadeiro eu sei qual é a altura, qual é a distância zenital, e aí vejo ali a relação entre distância zenital, latitude e declinação, tá certo? A relação entre a distância zenital, a declinação para calcular a latitude meridiana. O azimute verdadeiro do Sol. Dá para saber já daqui, ó. Se eu estou na posição sul e a passagem, o Sol vai passar na declinação norte, eu já sei que o azimute é 000. Isso eu respondo de cabeça já, viu? Fácil essa questão, muito fácil, né? E 10, a latitude meridiana, vai ser o resultado dessa conta. A gente tem a distância zenital que está calculada aqui no 6 e tem a declinação calculada aqui no 7. É só ver qual é a relação algébrica entre eles, se é mais, menos, menos um, menos outro, e calcular a latitude meridiana. Tá bom, pessoal? Então, com isso, eu deixo vocês aí com esses exercícios, né? Essa aula a gente viu o que nessa aula? Passagem meridiana, definição, movimento aparente do Sol no céu, passagem meridiana superior do Sol, circunstância favorável para o cálculo da latitude, determinação da hora legal prevista da passagem meridiana do Sol, cálculo da latitude pela altura meridiana do Sol. Então, deixo de presente para acabar essa aula, ainda tem um tempo aí, completando 1 hora agora, esses 10 itens que já vão treinando para a prova, tá? Então tá aqui, a gente usa o nosso almanaque náutico. Na próxima aula a gente vai fazer mais uma revisão dessa aula, a terceira vez sobre a passagem meridiana do Sol. 2 respostas desse exercício aí, pretendo deixar mais 2 exercícios para vocês. Tá bom, pessoal? Então fiquem aí fazendo esse exercício, tá? E na próxima aula eu dou o gabarito dele, dou a solução. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aula. Tudo de bom para vocês.